Preparados? Bora lá. Então, 3, 2, 1. E aí, pessoal, eu sou a Ana Bus e sejam bem-vindos a mais um Juca Entrevista. Hoje a gente está aqui com o Gabriel. Opa, tudo bem com vocês? E com o Thiago. Salve, High Trippers! Que estão representando a Calamari High Trip. Além deles, a banda também é formada pelo Anderson e pelo Rodrigo, que não puderam participar hoje. Meninos, sejam muito bem-vindos. E para iniciar o nosso papo, me contem como que surgiu a ideia de montar uma banda e como que vocês se encontraram. Cara, então o Calamari começou assim meio que uma banda de garagem, meio que um projeto de amigos, de fazer uma sonzeira diferente e tal. Eu, o Rodrigo, né, o batera e o Thiago Jugler, né, o antigo baixista, a gente começou esse projeto meio que na louca, assim. Eu tinha uns riffs meio que guardados em casa, tal, umas ideias, umas letras, a gente decidiu se juntar, né? Foi, bem no meio da pandemia, assim, era até meio embaçado de ensaiar e tal, todo aquele rolê, né? Mas a gente começou a se juntar na casa primeiro lá do Rodrigo, né? Que tinha bateria montada, já era um esquema mais pronto pra gente fazer um som. E começamos a desenrolar umas músicas lá. Daí um dia chegou o vizinho lá, né, do Digão, né? Foi eu que tava passando a voz lá, tocando guitarra e berrando lá no microfone, né? Pra tentar encaixar alguma coisa. O vizinho chegou lá, bateu e falou, cara, eu até curto, assim, uns Led Zeppelin, tá, uns Black Sabbath, umas coisas, mas esse vocalista de vocês aí, pesado, olha, cara, pelo amor de Deus, cara. E meio que deu uma reclamada, né, cara, já na vizinhança, aí a gente meio que parou de ensaiar lá, né, por conta disso, e fomos atrás de um vocalista, cara. Daí a gente tem um parceiro nosso aí, o Morrice, que também agora tá com a Lodo, né, banda dos Piá de Stoner também muito boa, cara. O Morrice foi o nosso primeiro vocalista, né, que a gente chamou ele pra segurar essa onda. E assim que a gente desenrolou o Calamari High Trip, né, quarteto aí de loucos e começamos essa caminhada. E por que o nome Calamari High Trip? Ah, isso também é uma longa história. Isso daí, na verdade, cara, é um som que a gente tem assim como referência, né, do Dozer, os caras de europeu, de Stoner, assim, os caras têm uma música chamada Calamari Side Trip. E um dia o Digão tava no ônibus, falou que acabou passando mal escutando essa música, daí a gente falou, pô, então acho que essa, né, é um bom nome aí pra banda, que a gente já não, né, tinha idealizado alguns nomes meio nada a ver, assim, e tal, que fizesse algum sentido com o esquema ali, né, tipo, heavy metal, meio stoner, assim, um nome de impacto. Aí ele veio com essa história aí dessa música, né, que a gente começou a passar referência de um pro outro ali, escuta esse som aqui pra gente, né? Escuta esse som aqui pra você pegar uma referência, não sei o quê. Ele falou, esse som aqui, eu cheguei a passar mal, ele falou. Nossa, eu passei mal ouvindo efeito e tal. Eu falei, tá aí, vamos pôr o nome da banda assim. Daí a gente pesquisou na internet, toda aquela caminhada, né? Já tinha uma banda com esse nome, Calamari Side Trip. A gente falou, por que não Calamari High Trip? Que é uma ideia mais, né? Aí que a gente chegou até esse nome cabuloso aí. Entendi. Pô, legal a história. E surgir de uma música ainda é mais legal ainda. Sim, é uma sonzeira bem louca, assim, bem sideral. Bem psicodélica. Uhum. Sim, e acho que faz um pouco mais da estética de vocês, porque a estética de vocês é bem cinematográfica, né? É meio sci-fi, assim. A gente entra nessa ideia aí da criptozoologia, já por causa do nome da banda, daí todos aqueles elementos, tentáculos de polvo, tipo, derretido, essas coisas de louco, isso aí, né? E vocês já pensaram em expandir essa parte estética para outros formatos? Tipo, figurinos, esquema de palco, esse tipo de ideia. Tipo assim. algo narrativo, uns clipes mais narrativos, ou algo visual ao vivo, alguma coisa assim. Algumas ideias a gente já teve, mas isso aí são coisas bem absurdas, né? Se você for pensar bem,
né? São coisas bem, bem absurdas, assim. Mas, bom, hoje em dia tem que ser criativo para fazer uma parada legal, assim, né? Que chame a atenção da galera do jeito massa, né? Sim. Que seja impactante e traga bem a essência da banda e tal. A pesada também é muito, muito crítica, assim, nessa parte. Os caras, eles têm uma pira, assim, né? Também, pô, vamos ver o que a gente pode fazer, que também o orçamento é muito baixo, né? O orçamento da banda é bem baixinho, porque, pô, esses cachês aí não é fácil, né? Sim. Mas, pô, claro, se a gente tivesse, assim, uma estrutura e etc., daria para realizar alguma dessas apesar loucuras, que, né? Ultimamente, dentro de nossas performances, agora tem uma smoke machine, né? Agora Não. massinha pra galera, esse aí a gente tem levado já, né? Que dá aquele clima, né? Dá um clímax, né? Dá um clímax. Dá uma emoção. Fumaciada, galera no meio da fumaça, mandando uns riffs alucinógenos. Esse último evento que a gente fez agora aqui no Itupava tava muito divertido. Nossa, a galera, olha, tá, meu Deus, a galera polgando assim no nível, cara, impressionante. É sério. Tava bem legal, cara. Né? Todos os incrementos. Né? Que a gente tem feito tem dado certo. A galera tem empolgado cada vez mais. E esse último evento que vocês fizeram, que foi em março, né, dia 21 de março, ele foi de uma coletânea, não foi? Coletânea Stoner House. Esse foi. Então, esse evento foi do dia 21. Na verdade, foi o lançamento da coletânea do estúdio Thunder House lá. O nosso parceiro, o Duque, o Brunão, né? E essa coletânea, pô, é um movimento muito da hora, porque reuniu várias bandas muito foda aí da cena underground curitibana. E todo mundo mandou um som muito tesão, assim, muito da hora, pesado mesmo. E nesse dia 21, realmente, a gente fez o lançamento dessa coletânea junto ali com toda a galera, né? Então rolou uma sequência ali das bandas ali, que foi, pô, surreal. E essa coletânea já está disponível até no Spotify, no YouTube, tem umas páginas aí com umas playlists já. Pô, e cada sonzeira que a galera mandou, né? Só som bom, só som elegante, a pesada caprichou, separou umas exclusivas para a coletânea lá do Brunão e, nossa, ficou show de bola. Inclusive, vocês lançaram faixas inéditas, né? Com Burner Inside Out e The Only Drug. Certeza. A gente lançou essas duas exclusivas só para essa coletânea do Brunão. Gravamos lá, daquele jeito, como a gente sempre faz. E, putz, não tem nem o que falar. Dois sons novos, totalmente diferentes, né? Que já mudam completamente a pira, né, que a gente tinha do primeiro EP e tal, que é uma coisa mais cruzona, aquela coisa mais quadradona, assim, sabe? Essas músicas aí da coletânea, pra mim, vou te falar que são as minhas favoritas também. É verdade. Tão boas demais. Um salve aí pra toda a pesada aí da coletânea, gente, Só pra galera saber, então, quem participou da coletânea também foi Kings of Noise, Lodo, que foi citado no início, né? The Hero Clown e Ved Bives, além do Calamari High Trip. Exatamente, e fomos gratificados de termos a nossa música sendo a primeira dessa coletânea, né? Da primeira sequência ali. O Burn Inside Out abre a coletânea ali já, nossa, já com uma atmosfera meio densa, né? Nossa, e o restante dessa coletânea, pelo amor de Deus. Só banda boa. Só curtindo mesmo, só pra ver qual que é. Tá boa demais. E essa coletânea, inclusive, ela tá sendo tão expressiva aí no meio underground que a gente tá conseguindo vários espaços, né? Espaços aí pra gente tá tocando em alguns lugares, alguns bares, até espaço dentro de algumas rádios aí curitibana, né? Essa semana retrasada, teve King of Noise, teve Lodo passando na rádio, tudo Mundo reflexo, Livre, apesar de tá. E, pô, essa coletânea aí tá sendo muito da hora, hein, né, na cena. E eu acho, a gente até especulou numa conversa aí, o Celeza, o Marcelo, um abraço aí, Celeza,
que talvez a gente esteja fazendo história, porque pode ser a primeira coletânea de Stoner do Brasil. Essa aí do Brunão. É? Que legal. Tem que ir mais a fundo aí, porque, né, é um gênero de uma galera que curte uma parada mais pro underground, então é um pouco difícil de encontrar, né, esses materiais. Mas a internet hoje em dia, cara, olha, não é de se duvidar, tem que fazer uma pesquisa mais funda, mas eu acredito que pode ser a primeira coletânea de Stoner do Brasil, assim, com banda que foram lá no estúdio lá do Brunão e gravaram, de fato, né, as músicas exclusivas da coletânea, né, e tal. Eu acho que é uma parada meio exclusiva aí da cena. Que legal. Tá, muito legal isso. Espero que seja. Fazer história com banda curitibana. Fazer uma força-tarefa de stalkear a internet a respeito disso, mas eu acho, me arrisco a especular que estamos fazendo história, sim. Que legal. E o som de vocês, né, carrega muito da influência do Stoner, como vocês mesmos já falaram, do Heavy Metal e do Doom. E como que vocês descreveriam a identidade sonora da banda para alguém que nunca ouviu? Ah, cara, diga você, que é o membro mais novo, a nova vítima aí do Calamari High Trip, né, porque eu já tô careca de saber já, né, fala pras piadas das músicas e tal. Qual que é a vibe? Cara, a vibe, essas músicas, elas tem uma vibe muito psicodélica, assim, que você, né, escuta esse som, você fica arrepiado, você tem vontade de dar uma dançada. Então, pô, traz aquela atmosfera um pouco mais arrastada, algumas músicas um pouco mais densa, que é aquele som de bater cabeça mesmo. E também tem aquele som que, pô, você escuta, não tem como você ficar parado, sabe? Então, talvez essa seria a mensagem para você que não escuta um Calamari High Trip. Aperta aí que vai vir pedrada. Eu tenho uma definição boa, eu sempre falo isso. Esse aí é um dos, assim, das frases clássicas. O Calamari High Trip eu defino em 3 coisas: afinações baixas, riffs marcantes e muita psicodelia. Essas são os 3 pilares do Calamari High Trip para mim. Eu defino os som assim. Eu sempre falo isso e eu acho que eu sempre falarei, né? E faz muito sentido isso que o Thiaguinho falou, porque é essa a mensagem que você recebe ao escutar um somzão. Afinações baixas, riffs marcantes e muita psicodelia. É isso. Tem sentido. Falando um pouco das influências de vocês, no release, no resuminho que o Gabriel me mandou, vocês falam muito de Sleep, Black Sabbath, são influências já assumidas. O que vocês absorvem dessas bandas e como que vocês transformam isso em algo próprio, num som próprio de vocês? Então, eu particularmente comecei a escutar um pouco mais Stoner, Doom Metal, faz uns 5 anos, quando eu descobri que os Piá tinham montado uma banda de Stoner. Eu não tinha muito conhecimento dessa linha, né? Então, lá 5 anos atrás, eu comecei a escutar, né? Não compreendia muito bem, mas com o tempo, pô, fui pegando qual era o feeling das músicas, né? E o que mais me agradava em cada uma delas, e fui tomando pra mim mesmo, né? Esse som um pouco mais lento, mais low BPM, pesadão, pô, é muito massa. Carregadão, assim, às vezes distorção, né, fuzz, aquela coisa, um pouquinho mais, tipo, Doom, né? Uhum. O Gabi é donzeiro, tá louco? Uhum. Né, cara? Pô. Só sonzeiras loucas dessas referências. Assim, o Sleep e o Black Sabbath, né, que a gente gosta de citar porque são, assim, as bandas mais famosas, né? O Black Sabbath a gente sempre cita porque, putz, não tem como deixar de fora ali todo aquele esquema do Master of Reality, que, né, sim, a galera é o primeiro disco de Stoner, de Doom da história e tal, né? Há controvérsias, não sei, mas, né, a galera fala isso. Sim. Mas, definitivamente, não só esse CD, mas toda a trajetória aí do Black Sabbath, a galera sempre curte, e nos shows ao vivo eu sempre vejo a galera fazer pelo menos uma pontinha de Black Sabbath, de alguma coisa e tal. É inegável, assim, a referência, acho que toda a galera, né, desde a gente, da banda, até o público, assim, curte muito, né, o Black Sabbath e etc.
Mas, vixe, tem tantas outras referências de bandas boas que a gente pode começar a falar, ficar aqui até amanhã. Mas as mais famosas aí, tipo o Sleep, que traz aquela pegada bem Doom Stoner mesmo, né? Dos CDs deles, do Smoker, aquela coisa. Música longa, aquela viagem e tal. Mas o que nem o Gabi falou, o que eu puxo pra mim, assim, às vezes eu absorvo coisa aleatória também, sabe? Às vezes de outras bandas que eu gosto, assim, que não estão diretamente ligadas com esse som de tipo de heavy metal e tal. Na verdade, eu escuto, né, praticamente só rock and roll, mas né, a ideia, assim, de toda aquela estética, stoner e doom, tem outras bandas que eu absorvo também bastante coisa, assim, às vezes uma pegadinha de batera, às vezes alguma coisa, e esse, sabe, eu puxo pra mim e tento passar pros piá no ensaio, assim, às vezes quando a gente tá bolando alguma coisa nova, etc. O próprio Dozer, né? O Dozer, pra mim. Dozer, pô, uma forte referência aí pra banda aí, né? Na construção, né? De algumas ideias. Sim, exatamente. O Caios, né? Que a gente gosta de citar também. Tem uma história engraçada, né? Com o Caios, a gente tava ensaiando, né? Uma música do Caios bem quietinho lá, que a gente nunca tocou cover. A gente fez o autoral. Sempre né? foi autoral. Sempre foi autoral, todos os shows, assim, etc. A gente nunca tocou cover. E daí a gente resolveu, né, tocar um cover. Nas linhas do cover. E ensaiar, né, bonitinho e tal. Daí a gente foi tocar com a galera do The Hero Claw. Salve aí. E, putz, eles tocam essa música, né? E eles tocam essa música, assim, num nível extremamente louco. A Sheila canta a música que, cara, você fica impressionado. Aí a gente falou, pô, vamos ter que desistir, né, pesado? Tocar cover nunca mais. Vamos só manter os autoral, porque os caras que fazem as versões das bandas que a gente gosta, os caras são bons demais. Deixa pros caras, né? Tem essa história aí. Cancele tudo. Mas é massa, porque final de semana passado a gente tava tocando com eles aqui em Quatro Barras, né? O The Hero Claw. Então, pô, a gente sempre tá junto no rolê. Que legal. Então, deixe pros caras. Que legal. E falando um pouquinho de processo de composição, como funciona? Cada um cuida do seu instrumento, vocês compõem todos juntos, vocês dão pitaco, como que funciona? Olha, o processo criativo, assim, do Calamari é uma coisa meio... É bem diferente, acho que do convencional, porque são, né, várias etapas ali do processo até a gente chegar numa coisa meio consolidada, né? Então, a princípio, sempre sou eu que vou lá e gravo umas coisas aradas, pesadas, assim, e mando e falo, ouça essa porcaria, não sei o quê. E aí, eu também faço os que a escutar no ensaio. Às vezes os caras chegam lá, passam um ensaio, eu falo, não, pensar 5 minutinhos, escuta isso aqui, olha essa ideia, sabe? E assim os caras vão absorvendo, às vezes vão pensando em casa, daí esse aqui, às vezes já me manda os videozinhos dele tocando baixo lá, olha isso aqui, a gente já vai encaixando uma ideia na outra, sabe? Às vezes estudando alguma coisa, e no estúdio, né, também. Acho que essa parte do processo criativo é muito crucial ali, de estar toda a galera junto, às vezes sentindo a vibe dos instrumentos, né, no estúdio ali, ver como é que é a coisa e desenvolver, né? A gente tá tentando trabalhar em umas coisinhas também, né, meio nova, aí a gente sempre tá insistindo numas ideias. Mas, de forma geral, assim, é meio que cada um cuida do seu instrumento, sim, sabe? Antes, eu tinha escrito todas as letras, né, do primeiro EP ali e tudo mais, etc. Depois que o Anderson entrou na banda, eu meio que fui largando, assim, né? Eu falei, né? Escreva as letras, vontade que, né? Cara, e assim eu tô com os caras, né? Tenho isso, tenho aquilo, mas de restante é vocês que se virem aí a partir de agora. Até mesmo quando eu entrei na banda, né? Foi a mesma situação. Menino é caprichoso, porque, nossa, pegou assim, pra noite. Parece que o negócio Não, e é um negócio engraçado, porque há muito tempo atrás eu tinha uma banda com o Rodrigo, que é o bateria, né? Então a gente tinha uma banda de reggae, rap, etc e tal.
E, bom, com a vida aí de cada um, infelizmente, quando a gente tava começando a dar uma engatilhada, assim, na banda, cada um foi para um destino da vida, né? Inclusive eu, né? Segui uns caminhos aí, meus caminhos pessoais, e, pô, fiquei nessa, estudando e cuidando da família, né, claro. Aí o Diego, e eu e o Diego sempre conversavam, quando tiver um som, vamos fazer um som, não sei o quê. Até que, depois de um tempo, ele começou a Calamari junto com o Thiaguinho, né? E ele estava aí por 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos, tocando, e aí chegou esse convite. Então, 10 anos depois, praticamente, eu mal tocava nos meus instrumentos lá, ficavam só pegando poeira. Esse pessoal maluco decidiu me tirar da hibernação, tava hibernado. A diferença de você ir pra uma banda de reggae pra uma banda de heavy metal stoner. Então, loucura. Mas, tipo, eu sempre tive as referências do rock, né? Sim. Pô, cresci ouvindo um Post HC. Essa que é Alexandria. E... sempre foi do skateboard. Skateboard, punk rock, enfim. E, pô, daí chegou esse convite pra mim numa hora bem da hora, assim, no metade do ano passado, se eu não me engano, né? Os piá me chamaram aí, Gabi, bora fazer parte da banda, não sei o quê. Daí eu, sem pensar 2 vezes, falei, não, lógico, me passem as músicas. Me passaram as músicas. Ele falou, me passa, como que é? Você vai entrar porque daqui 30 dias já tem um show. Nossa Senhora! Já na pressão. E o repertório, ele é um repertório relativamente grande, né? Tipo, 10, 12 músicas. 10, assim, 12, Nossa. Isso mesmo. E só me passaram a lista, ó. São essas as nossas músicas. Então, ensaio daqui em 2 semanas. Nossa Senhora. Putz, fechou, né? Deixa eu escutar essas músicas. Daí eu me encontrei um dia ali com o Thiaguinho, né? Só pra pegar umas dicas de algumas coisas. E daí chegamos nesse ensaio aí. E foi, né? Terminou o ensaio, o Anderson falou, contratado. Já era, né? Tá louco, irmão. Não, mas impressionante, assim, a habilidade do Gabi. A gente ficou até surpreso. A gente também tinha certeza que esse era o cara pra chamar, porque, olha... foi impressionante. E a partir daí que eu fui, né, retomando meus instintos musicais, né? Não, ele falou pra mim, assim, um dia de brincadeira, ele falou, nossa, faz alguns anos que eu não subo num palco. Será que não? Ele falou, será que eu vou ficar nervoso? Mas, cara, e como foi? Como foi subir no palco? Pela primeira vez? Foi aqui no MG, inclusive, salve galera do MG. Aqui em 4 Barras, né? É a nossa cidade aqui, 4 Barras. E foi no MG, foi bem num domingo de eleição, né? E eu tava super animado, assim, pô, ansioso pra caralho. Só sei que eu baixei o óculos escuro e mandei ver. E é isso aí, daí eu vi a galera meio que curtindo, assim, o som deu. Eu acho que a galera tá curtindo, né? Então tá bom, né? E aí só foi. Ali pra frente, só pra trás. Daí hoje em dia, né, pô, a parte da criação das músicas, eu consigo ter um papel um pouco mais ativo do que antes, né? Então eu já consigo colocar a minha assinatura já nos shows, até mesmo nesses novos sons aí que a gente tem gravado. Exatamente. Já. Então a assinatura já tá ali, já a forma que eu toco. Exatamente. Então, falando desses novos trabalhos, vocês têm o lançamento próximo, né? Agora para domingo, dia 20. E é o Petrifying Visions. E me contem o que mudou e evoluiu em relação ao primeiro EP e o que o público pode esperar dessa nova fase da Calamari. Olha, esse EP tá muito gringo. A gente gravou também ele lá no Thunder House, né? Como a gente gravou o primeiro EP também. Lá o Hallucinations from Another World, ele está disponível em todas as plataformas aí e tal, pra galera curtir. O Petrifying Visions tem uma ideia um pouco mais, como eu já tinha falado, né, e não tem aquela coisa um pouco mais quadradona, mais visceralzona do primeiro EP. São umas músicas um pouco mais viajadas, que tem
como que eu posso te dizer, né? Tem um flavor diferente, tem alguma coisa ali, sabe, que deixam elas bem interessantes e únicas, assim. A gente separou também 6 faixas para esse novo EP. E, cara, as faixas que a gente tem sempre tocado nos shows, então a galera tá meio que acostumada já com as músicas. 2 delas a gente já tem singles, né, lançados delas, que é a Blazing the Sun e a Saturated Head, também disponíveis no Spotify e YouTube e por aí vai. Elas estarão nesse novo EP. A Blossom também estará, que é a música que a gente gravou lá no saudoso Tenda. Um abraço aí pra Lilian, galera, Tenda, é nóis. E, putz, essa música, pra mim, uma das melhores desse EP. A Blossom também, tipo, nossa, a galera, assim, que a gente troca ideia, a galera gosta bastante desse som, né, cara, também vai estar nesse EP. E mais as clássicas, né? Capitão. Boas demais, que a galera também já tá acostumada. A hora que eu vi, vai caretear, porque tá muito bom. E tem uma coisa interessante, né, desse EP exatamente, né, de tudo que diz essas músicas, elas vêm numa determinada sequência dentro do disco que complementa todo o contexto do nosso primeiro EP, né, Thiaguinho? Exatamente. Né, como o processo criativo foi se desenrolando e tal, e a gente chegou assim até essas 12 músicas, né, que são as 6 do primeiro EP e essas 6 do segundo EP, eu falei pros Piá o seguinte: isso aí é um álbum completo, um bolachão com lado A e lado B. Então, antes desse EP ter um nome, né, a gente sempre chamou esse compilado dessas 6 músicas de lado B. Né? Então, da ideia de fazer um bolachão lado A, lado B e tal. Então esse EP, né, esse segundo EP é tipo complementar, como o Gabi falou, que a ideia seria você escutar, né, primeiro um e depois o outro. Inclusive até em algumas emendas ali, sabe, quando acaba, por exemplo, o lado A, você tem ali um samplezinho de umas gaivotas e tal, né? E já é a chamada para o próximo som do lado B. E tudo isso, se for refletir, juntando o EP1 com o EP2, trata-se da história de um viajante. Isso você perguntou, né? Bem no comecinho. Traz a história de um viajante. Eu sempre falo para os caras, assim, as músicas elas têm uma ordem, né? Então no primeiro EP e no segundo EP, eu falo, essa é a história do cara. Essa é a história do cara, ó, veja qual que é né, o caminho que o cara percorre, né, durante todos esses sons, né, é a história do cara. Eu digo isso, se você um dia mais for escutar nosso som, pense isso. Né? Pô, que da hora. Então, se forem escutar o novo EP, já sabem. Escutem na ordem pra entender a história do cara. Parte 2 da história do cara. Né? Logo mais, dia 20. Isso, dia 20, domingo. E qual que é a... Oi? Às 4h20 da tarde. Não poderia ser em outro horário. Qual é a faixa favorita de vocês nesse novo EP? Acho que o Thiago já falou. A Blossom, pra mim, é minha favorita. Olha, eu particularmente, eu curto todos os sons do Calamari. Eu tive o privilégio de, como fã, ser convidado pra tocar nessa banda, né? Então, pô, eu já curtia demais esses sons aí. E agora, nesse segundo EP, pô, eu curto todos são, pô, do caralho, assim. Mas aquela mesmo é Capitão Foshead. Pô, a galera polga demais e, particularmente... De tocar é divertido. Tocar esse som é muito divertido. Exatamente. Tem umas pirulinhas ali no meio, tem umas viagens, pô. Divertido. É massa, divertido. Dá pra se mexer também junto, né? Não, música legal, agitada pra caramba. Essa também é a capa, né? Eu acho que essa música, ela traz um pouco da essência do primeiro EP. Ela tem essa pegada mais, assim, né, cara? Tipo, visceralzona, rapidona, e os riffzinhos, sabe? Que é mais a cara do primeiro EP. A Capitã Fazed, eu acho que é a única que tem essa cara do primeiro EP. Pô, podemos deixar de falar de Special, né? A Special é uma música, assim, que tem uma letra inspirada aqui na nossa região de 4 barras, né? Que legal! E... Anhangava diarreia. A gente tem o Morro do Anhangava aqui e tal, que é
nossa, um pico icônico. É um símbolo da cidade. Símbolo da cidade, etc. Também, galera turismo, etc. A galera vai aí por todos esses rolês e acha muito massa. E realmente é um lugar interessante. Meio místico, né? Meio místico até. É um lugar meio místico. Há muitos que dizem que o Anhangava, assim, tem um clima meio místico, né? Várias aparições de OVNIs aí. Exatamente. 4 Barras já foi citado aí como um dos hotspots de OVNI no Brasil, tá ligado? Como um dos maiores lugares de avistamento. E esse som retrata exatamente essa psicodelia por trás de toda essa história. Exatamente. Sabe? Todo esse clima que tem o som, né? Começa com uma névoa, né? E você vai ver nesse segundo EP que vai estar alucinante. Tá muito bom mesmo esse som. E a Anhangava, né? Quer dizer a morada do diabo em Guarani, né? Na língua indígenas aí. Indígenas loucas aí da região nossa. Então, realmente faz uma bagagem histórica e um pouco de misticismo por trás. Uhum. E a Special tem a letra inspirada nesse lugar, né? Tem a frase famosa aí do Anhangava be ahead, né? O Anhangava está logo à frente. Pô, que legal. Legal trazer algo regional, assim, para colocar na música e algo que ainda liga com vocês, né? Porque como a gente falou no início ali, é meio psicodélico, é meio... Então, legal trazer essa bagagem. Tem esse clima meio místico, meio sombrio mesmo. E me contem, depois do lançamento de Petrifying Visions, quais são os próximos passos da Calamari? Ai, cara, a gente precisa gravar um videoclipe, eu sempre falo isso pros caras, né? O videoclipe seria o próximo passo-chave aí para nossa jornada, Exatamente, eu acho que esse é o projeto mais ambicioso aí do futuro do Calamari High Trip, desenvolver um videoclipe que traga toda essa ideia aí nossa, maluca que a gente tem. Putz. O difícil é colocar todas essas ideias num papel e realmente, temos alguma coisa sólida para fazer, porque as ideias... É muita viagem. Nossa, é muita viagem. Mas, em questão, assim, de som, né? A gente já tem feito algumas coisas meio que novas em estúdio, assim, né? Para tentar arranjar e dar uma viajada, dar uma entrosada, alguma coisinha. Arrisco me dizer que talvez já tem quase um terceiro EP. Exatamente, parece que já estão com quase umas 6 músicas novas. Meio engatilhado, assim, né? Que a gente não tem tocado também, tirando ainda aquelas duas da coletânea, né? Tem, eu acho que mais alguma na manga aí. Então, por aí. Vamos parar, e sem pressão também, tipo, seguindo o fluxo, curtindo o momento aí, desenrolar do negócio. Mas é enrolado, a gente tá com esse EP, nossa, faz algum tempo lá já no Thunder House. Acho que em janeiro do ano passado que a gente começou. Nossa. Então a gente ficou assim, nossa, 1 ano e pouco só em cima disso, e gravando, regravando, mixando, às vezes regravando de novo, sabe? Então mas foi um processo bem massa, porque o Brunão lá assim, cara, o cara tem uma paciência muito massa, assim, com a galera que vai lá e tudo mais, porque imagina, ele atende 300 mil bandas lá naquele estúdio. Então, né, cara, ele sabe lidar com a malucada, né, cara? Foi um processo bem saudável, mesmo que demorado, assim, seguiu, que foi um desenrolar bem bom, assim. E imagina, essas bandas aí, grande, etc, os caras demoram não sei quantos anos pra gravar um disco mesmo, não é simples. Não é de um dia pro outro. Né? Nossa, é árduo mesmo. Mas gravem suas coisas, galera, porque, olha, vale a pena. Vale a pena se ouvir depois e falar, porra, me eternizei aqui nessa parada, hein? Fiz essa parada aqui, mas só para sempre. Isso eu acho muito massa e, putz, não tem preço que pague. Verdade. Não, mas é legal. E é legal vocês não terem pressa também, né? Porque vai acontecer, um momento vai acontecer. Vocês estão fazendo, vocês vão fazer show, o pessoal vai ouvir, vão conhecer as músicas de vocês e vai ser um processo. Quando tiver que sair um álbum mesmo, vai sair um álbum. Por enquanto,
Tem o primeiro EP, tem o segundo EP, lado A e lado B. Lado B, Não, mas legal. Mas eu acho que é bem esse o rolê, assim, tipo, esse segundo EP meio que fluiu naturalmente, porque como o tempo foi passando, né, o processo criativo foi amadurecendo e tal, e a gente desenrolou essas 6 músicas bem redondinhas e tudo mais, por que não gravar, então, e lançar de uma vez, né? Então, esse é o rolê mesmo. Que nem essas da coletânea também foi meio que assim, essas 2 músicas surgiram meio que do nada, assim. Daquelas que estavam embaixo da manga. Não, às vezes nem isso, né? Tipo, porque eu me lembro de não ter. De não tocar assim, meio que idealizando elas, sabe? Elas meio que aconteceram nos ensaios, assim, junto com a pesada, né? Então, putz, essas 2 trazem Essas foram bem uma pegada, né, cara, da nova fase, né? Da nova fase que, putz. Ali já dá pra ver qual é, né? E o que vocês querem levar da Calamari High Trip para as pessoas? Cara, acho que é essa liberdade de você poder se permitir a pensar várias coisas fora do seu dia a dia, assim, sabe? Então, acredito que a ideia é alguma coisa que se aproxima a isso, assim. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Algumas ideias meio introspectivas ali, em algumas letras, sabe? Eu gosto de brincar, né, com os meus amigos falam, cara, uma frase, meses de reflexão. Então, pense essa frase em vários sentidos diferentes. Então, mas tem muita mensagem nas letras, assim, eu acho que de meio que conhecimento do introspectivo, sabe, cara? Do você pensar coisas fora do habitual, exatamente. Aleatórias. E você se permitir, eu posso pensar coisas aleatórias e curtir esse momento. Porque não sobre um som, né? O som é transformador, a música é transformadora, né? Em todos os aspectos. Então, o que puder, né, de alguma forma transformar alguma coisa dentro de quem ouve, talvez a mensagem, ou às vezes um riff ali, né? Uma frase, né? Que o cara cata, tá louco de bom. Essa é a essência. O cara pensa, né? Mas eu acho também que não tá só nas letras a mensagem, eu acho que também tá na parte do instrumental, que a gente gosta de mostrar pra galera riffs marcantes, sabe? É que eu falei. Aquele riff que faz você bater a cabeça, sabe? Aquele que, tipo, na hora que o cara ouve, você sai do show e fica com aquele riff. Sabe? Muito disso. Às vezes a mensagem tá na melodia da música, sabe? Às vezes não é nem a letra em si, é na melodia da música mesmo. Aquela coisa que fica gravada na tua mente, aquele riffzinho, mano. E depois você dorme pensando naquele riff, né? Às vezes você se pega, sabe quando você se pega pensando numa música assim, você fala, tem muito isso. Tem muito disso. Às vezes você só lembra da batida, daí não lembra da letra. Aí tem que achar a música para conseguir lembrar da letra. Exato. Então eu acho que a mensagem vem também ali na melodia, sabe? Eu acho que marca também, às vezes até mais que a letra. Porque a gente canta em inglês, né? Tem toda aquela pegada também, mas, né? Às vezes griteiro, com letras malucas, é difícil de entender, mas alguma coisa sempre sai. A galera sempre me fala que entende. Assim, eu também não acho o Calamari uma banda difícil de você, tipo, digerir como ouvinte, assim, na minha opinião, porque quando a gente fez esse segundo EP, os caras tinham essa ideia. Vá lá, escutem essas mixagens, mas, cara, não escutem em casa. Vaze de casa. Acenda um cigarro lá no meio do mato e só escute essas músicas para você ter uma visão como se fosse de um ouvinte, não de quem tá lá fazendo, sabe? Então, putz, eu fiz muito esse trabalho aí de me pôr nesse lugar. Então, né, cara, eu cheguei à conclusão de que tem alguma coisa interessante. Alguma coisa, assim, se salva bastante. Tem muita coisa legal, assim, pra ser absorvida, cara, das músicas, se for parar pra pensar.
Isso é verdade. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de heavy metal, não é uma coisa que me agrada, assim. Mas eu ouvi o som de vocês, eu ouvi hoje à tarde, na verdade. Eu parei só porque eu tive reunião, mas eu ouvi. E é muito legal. É muito marcante, sim. É muito... Não sei explicar. Dá uma vibe. Não sei explicar. Alguma sensação passa, né? Alguma sensação passa. Exatamente. É bem diferente, assim, de tudo que eu já ouvi. E de tudo que eu encontro de stoner, heavy metal. Acaba sendo uma coisa bem diferente, assim. Vocês têm muito um som único. E eu acho que isso é muito legal. Meio que faz a imagem da banda a partir disso, né? De, tipo, o que é a Calamari e a High Trip? É uma banda que tem um som próprio. Eles não tem como definir. Exatamente. Só indo pra curtir e definir por você mesmo, né? Exatamente. E, meninas, chegando ao final da entrevista, deixo aqui um espaço para vocês deixarem um recado para quem tá ouvindo a gente. Galera, acompanhe a gente nas redes sociais, sempre tá rolando algumas novidades, a gente sempre tá com uns merchzinhos da banda, você que curte a Calamari High Trip. Vamos fazer camisetas novas. Camisetas, que hoje eu tô uniformizado, a Calamari High Trip. É uma medusa, né? Inclusive temos alguns segredos aí pro nosso próximo EP, né? Que vai ser lançado agora dia 20 do 4, às 4h20 da tarde. Já temos o pré-save, vai estar sendo divulgado em todas as nossas redes sociais. Façam o pré-save, que dia 20 vai vir esse conjunto musical que tá imperdível. Tá muito viajante, tá psicodélico demais, e tá marcante, tá pesado. Cara, galera, juntamos todas as loucuras e ideias e materializamos nesse CDzinho aí. Também pretendemos fazer as mídias físicas dessas coisas aí maravilhosas. Até, quem sabe, uma ediçãozinha especial, meio que única, assim. A gente pretende fazer um sorteio aí, sei lá. Vamos ver o que vai rolar aí, com uns merch meio exclusivo aí da banda também. Legal. Meio bem pra fã mesmo. A gente curte estar perto dos caras. Fizemos umas cedinhas também pra galera. Então, né, quando o cara estiver lá naquele seu momento, ele vai lembrar da gente. Né, até pôr um som, quem sabe. Temos uns botãozinhos, umas camisetas. Então, o merch tá rolando. E curtam a gente aí no Spotify, hein, no seu dia a dia, pra dar aquela desestressada do dia, né? Escute um Calamari High Trip para dar aquela viajada, escute um Calamari High Trip, né, para dar aquela reflexão, curta um Calamari High Trip. E é isso, nos acompanhe, que as próximas apresentações vai acontecer em breve também. Vai rolar. Né? Junto com esse segundo EP, músicas novas. Beleza, e a gente tá tocando essas da coletânea aí do Brunão também, porque, putz, são duas músicas muito boas que agora a gente incluiu, né? Eu tava ansioso, confesso, eu falei pros caras, eles não queriam tocar essas músicas enquanto elas não tivessem sido lançadas. Nossa, mas eu apurrinhei os caras. Eu gosto de tocar as paradas novas, você sabe, eu gosto de... Nossa, já que tá lá com a galera, vou mostrar uns bagulho novo. Mas enfim, chegamos agora nessa nova fase. Essas músicas estão rolando, todo o EP do Hallucinations from Another World e o Petrifying Visions, a gente tem tocado a grande maioria das músicas nos nossos shows. Então, putz, quer ver o Calamari High Trip, é só colar aí, ficar esperto com a agenda. E os shows estão sendo cada vez mais animais, mais psicodélicos, mais densos. Impressionante, cada vez mais os shows estão ficando cada vez mais malucos. Muito disso. Pô, esse último aí, nossa, a galera polgou demais lá no Itupava Sons, no pé da montanha. Sempre um melhor que o outro. A neva baixando do morro, aquele clima e a galera naquele nível. E você já tem data para o próximo show? Agora que a gente tá aí com essa estreia do EP e tal, a gente tem algumas especulações, aí, né? Mas a princípio, não. Chamem a gente para fazer a estreia do EP aí no seu bar. Ouvinte, headbanger, que gosta de muito fervo e tem um bar.
Isso aí, galera de Jukebox. Galera de Jukebox, então, tá acompanhando aí a Ana. Olha, dá uma oportunidade para nós aí no bar aí que faremos qualquer momento. É isso. Meninos, muito obrigada. Obrigada pela conversa, foi ótimo. Eu me diverti bastante. O som de vocês é muito legal. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar umas abobrinhas aí sobre o Calamari High Trip, cara, porque, olha, contar uma história maluca. Também é difícil o espaço, a gente sabe como é que é, não é todo mundo que abre espaço assim com as bandas underground e tal. Também muito grato aí, Ana, valeu mesmo pelo papo. Tamo junto, qualquer rolê aí, oportunidade de ver a gente, e vá lá no rolê, vamos lá curtir a galera. Vamos conversando aí, né? Pode deixar. Próximo rolê você tem que falar, hein, Ana? Pode deixar. Alguma coisa lá com o Yuri também, mais pra frente, a gente já tem meio que trocado uma ideia com ele e tal, acertado uma agenda, a gente quer ir lá fazer um sonzinho lá, sonzinho, né? Até um sonzinho acústico, agora os caras estão com essa proposta aí. Pra quem não sabe, tá acompanhando aqui, o Rock no Pinheiro agora tem apresentações ao vivo antes das entrevistas, então acompanhe também o Rock no Pinheiro. Legal. Tá ficando animal. Tá muito legal. Tá ficando muito legal. Porque além de tipo, trocar ideia com a galera, você já ouve um som de quebra. Exatamente. Ouve o som dos caras, entendeu? E isso é muito legal, porque dá oportunidade também. Às vezes as pessoas escutam as entrevistas, ficam, eu vou procurar depois, e aí não procuram e acaba esquecendo. Mas ali não, ali você escuta e depois você conhece a banda, o que é muito legal. Exatamente. E tipo, uma fita de você ir lá com uma banda de heavy metal e fazer um acústico, já é uma coisa totalmente inédita e diferenciada, nova. Exclusiva lá pro programa do Yuri, né? Que é o Calamari fazendo um acústico lá. E só vai ter aquela versão. Então, galera, ouvinte aí, aguarde os próximos episódios, acompanha a Calamari, que o futuro tá animal. Valeu, galera. E esse foi o Juke Entrevista de hoje. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeboxCWB, e seguir também na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também a Calamari nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição aqui, mas é @calamari.hightrip. E não deixe de acompanhar o trabalho da banda também, porque é uma banda incrível. Escutem eles e se divirtam como que vão escutar. Acompanhe também o trabalho da Begu, que é o Soulless Pumpkin, @Soulless Pumpkin _, e o do Yuri, que é o Rock no Pinheiro, @Rock no Pinheiro. E mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença. E obrigada também a você que nos ouviu até aqui, e até a próxima. Valeu, Falou, High Trippers!